Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Vinícius Braz e Leonora Campos, da área de Ciências da Natureza. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de ciências. Professora Leonora, tudo bem? Tudo bem, Dani. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, né, aos nossos alunos, pais, colegas que estão nos ouvindo. Antemão, eu quero falar, né, que no Dia dos Professores, dia 15, recebi muitas mensagens dos alunos que assistem às nossas aulas. Ótimo. Amei as mensagens que eles mandaram. Muito obrigada mesmo. E vamos falar aí das aulas que nós tivemos no dia de hoje. Vamos sim. No quarto ano, nós trabalhamos aí, demos continuidade ao movimento da Terra. Hoje a gente falou aí sobre o movimento de rotação, movimento de translação. E a gente trabalhou aí porquê do dia, porquê da noite, as estações do ano, a gente falou um pouco sobre isso. Já no quinto ano, nós trabalhamos sobre nutrição e saúde. Falamos aqui muito sobre alimentação saudável, o que é alimentar bem. E a gente até trouxe aí uns experimentos, como identificar os carboidratos nos alimentos. E ainda no sexto ano nós trabalhamos aí sobre impactos ambientais. Assim, foi muito boa também a aula, assim, excelente. Espero que os nossos alunos tenham gostado. Obrigada, professora Leonora. Agora que já relembramos as aulas da professora Leonora, vamos voltar para as nossas perguntas. A nossa primeira pergunta desse último bloco é do Gabriel dos Santos. Ele é estudante da Escola Estadual Pandiá Calógena, aqui de Belo Horizonte. Professora Leonora, o Gabriel quer saber o seguinte: o planeta Terra pode parar de girar? Como é que ele chama? Gabriel. Ô, Gabriel, muito obrigada pela pergunta. Hoje, quando a gente trabalhou o movimento da Terra, é um assunto, né, que vai além assim da nossa imaginação, e os alunos eles têm assim muita curiosidade quando a gente fala aí dessa parte, né, da astronomia, de estudar os astros, e desperta muita curiosidade com os nossos alunos. Boa a pergunta dele, né? Embora nenhum cientista ainda tenha essa resposta aí da Terra parar de girar. Então, na verdade, se a Terra, né, se uma probabilidade aí parasse de girar, praticamente comprometeria a vida na Terra, né? Então a gente não consegue nem imaginar aí o nosso planeta Terra parando. Até porque a gente trabalhou hoje na aula dos movimentos de rotação e translação. A rotação dura aí, né, 24 horas. Pensa aí no nosso planeta girando aí 24 horas, aproximadamente uma velocidade aí de 1.700 quilômetros. Imagina aí se tivesse uma parada brusca. Você consegue imaginar aí, Vinícius? O que aconteceria? Então, vamos imaginar aí um carro, né? Um carro em alta velocidade. Se ele for parar bruscamente, acontece uma catástrofe, né? Então, imagine aí a Terra. Então, a gente nem imagina essa possibilidade, porque realmente não teria, a vida seria extinta. Vamos imaginar aqui que não teria o dia e a noite. Seria aí, se fosse o movimento de rotação que parasse, teria isso mais ou menos 6 meses dia, 6 meses noite. Então, seria uma catástrofe. A gente não consegue nem pensar, não, né? Nem pensar. Vai isso ficar mesmo. Um lado vai ser... Mas é uma curiosidade. Dia verão o dia inteiro, o certeza. outro lado vai ser inverno e noite todo Mas dia. Assim, é interessante porque o aluno realmente ele tem essa curiosidade, é pertinente isso aí, mas a gente não consegue imaginar a nossa Terra parando aí de girar. Leonora, e quando a gente fala nessa questão, né, do universo, da astronomia, é tão interessante. Outro dia eu estava vendo um documentário que estava falando a respeito, né, sobre o Sol, que todo mundo fala que o Sol está morrendo, do ciclo de vida do Sol e tudo mais, e aí fala, né, que realmente ele está morrendo, que são bilhões de anos ainda que ele tem de vida e tudo, e aí fica pensando que quando o Sol morrer, aí falando, né, que quando o Sol morrer vai acontecer uma explosão, e aí poderá acabar com a vida na Terra e com a vida no universo, e que existem estrelas maiores que o Sol ainda, e tudo isso você fica pensando... o universo como que a gente, assim, é um nada dentro de uma... Que o Sol, se o sistema solar que a gente acha, assim, que é muito pra gente imaginar, né, tem coisa pelo muito menos mais eu além, acho. né? E ainda tem coisa que é muito mais, tipo assim, 10, 100 vezes maior ainda que o Sol. Aí a gente fica pensando, é muito engraçado e muito interessante, dá pra gente viajar e colocar a imaginação
E Demais. o universo, né, ele é uma incógnita ainda, tem muita coisa aí no universo que não está longe de ser descoberta. Então, mas o bom de estudar o universo é isso, porque ele gera essa curiosidade, essa vontade de aprender e de conhecer mais, né? Exatamente. Outro dia mesmo eles acharam, né, uma substância, acho que é a fosforina, um trem assim, em Vênus. Todo mundo achava que Marte que podia ter vida, e aí acham uma em Vênus, né? E aí vai começar mais as investigações. Então, cada dia é um descobrimento, cada dia no universo. Isso mesmo. E essa curiosidade que nos leva a estudar cada dia mais. Exatamente. Quem sabe nós não vamos ter aí futuros astrônomos, né? Com que vai aí até ser astronautas aí, conhecer o universo. Exato. Com certeza. Entendido aí, né, Gabriel? Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida é da Júlia Rodrigues, ela é estudante do 1º ano do município de João Molevade. Professor Vinícius, poderia explicar novamente sobre a relação entre os elétrons e a produção de energia no organismo? Boa pergunta, essa eu vou precisar de usar o flip. Então, o que vai acontecer? Igual eu falei, toda vez o nosso metabolismo, digamos assim, no corpo, ele vai ser totalmente tomado através de reações que nós chamamos de reações de oxirredução, né? De oxidação e redução. Onde vocês vão indo estudar na química, né? É Júlia, não é? Que ela chama? Ela vai estudar ainda, você vai estudar na isso mesmo. Isso mesmo, na química, se eu não me engano, é no 2º ano. Mas o princípio básico de uma reação de oxidação e de redução é o seguinte, é a questão dos elétrons. Né? Enquanto um vai perder elétrons, o outro vai ganhar elétrons. Sempre aquele que ganha elétrons, eu falo que está acontecendo uma redução, por mais que seja diferente, né? Mas se ele está ganhando, ele está reduzindo, sim, ele está acontecendo uma redução, que a gente chama. E aquele que vai estar perdendo elétrons, nós falamos que ele vai sofrer uma oxidação. Então, e essa questão desses elétrons, desse fluxo de elétrons, vai contribuir para que a gente tenha processo de produção de energia no nosso organismo. O que é? Na aula eu falei que vai ser em relação através das ligações da molécula de ATP. Nós sabemos que, né, o ATP, né, adenosina trifosfato, ele vai ser formado de 3 moléculas de fósforo, né, ligados a um carboidrato. Isso daqui, então, é uma molécula de ATP. Quando ocorre, então, a quebra dessa ligação, eu falo, então, que esse ATP, ele vai estar sendo formado em ADP mais fosfato inorgânico. Porque eu quebrei essa ligação. E essa ligação vai o quê? Liberar energia. Quando o meu corpo, então, vai necessitar de energia, o que é que ele vai fazer? Pega o ADP mais uma molécula de fosfato inorgânico, então aquela energia que está ali, que acabou de acontecer algo, ele vai lá, juntou, armazenou energia. Os elétrons, ele vai contribuir nesse processo. Você vai ver nas outras aulas, a respeito, quando formos falar de respiração celular, que todo elétron, quando ele vai ficar solto, vai ficar livre, nós sabemos que um elétron ele pode se movimentar, ele pode, né, saltar de uma camada para outra, vai ter então o que nós chamamos de transportadores de elétrons, que aí vai ser o NAD, lembra do NAD, e FAD, dentre outros. O que que ele vai fazer? Tem um elétron livre aqui, ele vai, pega esse NAD, ele pega esse elétron. Então, obviamente, quando ele pega um hidrogênio, ele vai pegar junto um elétron. FAD é a mesma coisa. E vai transportar esse elétron para outro local. Que no caso, quando você for ver lá na respiração celular, vai ser numa última que nós chamamos de fosforilação, onde vai ter uma enzima, uma proteína, que vai ficar na membrana interna da mitocôndria, que vai fazer, quando ela vai soltar, então, liberar esses elétrons, que vai regular, então, o nível energético, vai o quê? Produzir ATP a partir de ATP mais fosfato inorgânico. Então, esses elétrons todos que vão ficar livres, eles vão ser carregados através desses transportadores, que no caso aqui a gente tem o NAD, FAD, NADP, por exemplo, para o quê?
em algum momento, em determinado momento, seja da quimiossíntese, da fotossíntese ou da respiração celular ou da fermentação, gerar então o quê? ATP, a partir de ADP, mais fosfato inorgânico. Isso então que vai ser essa dinâmica dessa manutenção desses elétrons. Obrigada, professor. Vou apagar aqui. Vamos passar para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de sexto ano, é para você, professora Leonora. Quais as consequências dos impactos ambientais? Bom, trabalhamos, né, hoje falando sobre os impactos ambientais e nós falamos dos impactos ambientais que principalmente os provocados pela ação humana, que existem os impactos ambientais de forma natural e existem aqueles provocados pelo próprio homem. E no caso aí a gente falou aí das queimadas, né, da destruição da camada de ozônio. Então esses impactos ambientais, eles trazem aí uma alteração na climatologia. Imagina aí as queimadas. Como que as queimadas vai comprometer aí a respiração das pessoas, como ela vai comprometer a destruição do solo, a poluição do ar. Então, um impacto ambiental, ele traz vários danos aí para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. E lembrando também, né, que hoje a gente fala tanto do aquecimento global, que a Terra está aquecendo, é uma das consequências aí desses grandes impactos ambientais que acontecem. Quando às vezes acontece um impacto ambiental, por exemplo, na própria água, no próprio mar, nos oceanos, impacta também a vida ali animal, a vida vegetal. Então, os impactos ambientais, eles são bem abrangentes, porque ele atinge tanto o meio ambiente, tanto a saúde das pessoas, tanto a vida de todos os seres vivos. E é tão engraçado, né, Leonora, que é um ciclo mesmo, né? Igual essa questão, por mais que a gente pense assim, impacto ambiental, pode ser uma coisa tão simples que vai gerar assim, um desequilíbrio enorme, e também na questão, igual a gente vê mais sérios, igual aquelas guerras, bombas atômicas que teve aí. Que é um impacto também. Isso, que vai gerar um impacto por conta da radiação, dependendo de onde que ela foi jogada, então tem que se isolar uma área determinada e tudo. Outro dia eu estava ligando a televisão, não lembro em qual canal, e estava passando, eu não lembro a cidade qual que era, se eu não me engano, eu acho que foi final da Segunda Guerra, ou Guerra do Vietnã, não sei, que uma área lá foi isolada, que uma cidade acabou, e hoje eles filmando com drone, como que a cidade está linda. Porque acabou por conta da radiação, foi muito grande, porque eles utilizaram várias bombas e tudo mais, mas que os animais voltando, então aquela vegetação mais verdinha ainda lá tem risco de contaminação ainda, igual a gente pode ver aí 40, 50, 60 anos após, ainda não pode morar pessoas lá por conta da radioatividade, que ainda mais como que está crescendo a vegetação e fica lindo. É uma questão assim de ciclo e como que isso pode ter consequências sérias, igual várias pessoas desalojadas, indo para outros lugares por conta disso. E lembrando também que o impacto ambiental, às vezes a gente não consegue mensurar esse impacto aí no decorrer dos anos. Às vezes você percebe o impacto aqui hoje e você não consegue mensurar o que ele vai causar daqui 10 anos, 20 anos, mesmo igual você falando nessa cidade sendo reconstruída aí, após... Não, né, sendo reconstruída assim, natureza, vegetação, tudo mais, a gente vê civilização, nem a saúde das pessoas, né, é uma radiação, ela traz aí consequências de décadas aí, que vai trazer causa impacto. mutação, dependendo do tipo da radiação, e que vai... Na aula, por exemplo, eu comentei sobre as queimadas que está acontecendo na Floresta Amazônica, no Pantanal, que além da gente perceber hoje o que ela traz para a população, né, o impacto que ela está trazendo no meio ambiente, imagina isso aí em termos futuros, até mesmo aí pensando aí no aquecimento global, né, que a gente sabe o tanto de gás carbônico que está sendo lançado aí no ar e o que isso aí vai comprometer aí as vidas dos seres vivos no futuro. É muito triste. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de quarto ano. O que é movimento de rotação? Nós até comentamos isso no início do bloco. Isso. A Terra, né, ela realiza 2 movimentos que nós falamos hoje na aula, que é o movimento de rotação e de translação. O rotação é esse movimento que a Terra faz em volta dela mesma.
Eu trouxe na aula hoje, né, o globo, e a gente tentou simular esse movimento de rotação e translação. E no rotação eu mostrei como que ele é importante, ele dura aí 24 horas, e como que ele é importante para originar o dia e a noite. Se não tivesse um movimento de rotação, não teria dia e não teria só dia ou só noite. Inclusive, a gente até comentou também, né, cidades que, nesse momento aqui no Brasil, nós estamos tendo dia, no outro lado do mundo, né, tá lá à noite, vamos dar exemplo aí, o Japão. Então, a gente percebe que esse movimento de rotação, ele é um movimento que dura 24 horas, ele é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e ele é responsável pelo dia e pela noite. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida veio de Guarantiguetá, do estado de São Paulo. É do Vinícius Gabriel, do Colégio Tableau. Ele é estudante do 9º ano e o professor Vinícius vai responder. Como são escolhidos os nomes científicos dos animais e plantas? Boa pergunta, Vinícius. Né? Obrigado pela pergunta. Seu xará, Seu xará. Estou falando, os Vinícius gostam de ciência, de biologia. Então, a questão do nome científico é muito engraçado, porque não existe um padrão para a gente, né, determinar nome científico. A gente tem algumas regrinhas aí que a gente segue, né? Que são, primeiro, o nome científico sempre tem que ser bidominal, os 2 nomes, um vai fazer referência ao gênero, segundo vai fazer referência, né, o que nós chamamos de epíteto específico, e quando a gente vai registrar, igual o professor Bruno falou, né, quando a gente vai descrever esse ser vivo, a gente sempre coloca o nome do pesquisador e o ano que descobriu esse ser vivo. Então, pode ser desde uma característica, igual a gente falou no último Tira Dúvidas que a gente estava, né, Leonora, falando do tamanduá. Isso. Né, que eu até comentei do nome científico do tamanduá, que como que é engraçado, que a gente pega aí o gênero, né, o tamanduá bandeira, o nome científico dele é o quê? Myrmecofaga tridactyla. Né? Myrmecofaga significa que ele se alimenta de formiga, e o tridactyla significa porque ele tem 3 dedos. Então, olha que interessante como que é esse nome científico. Se a gente for pegar, por exemplo, o nosso nome científico, Homo sapiens, né? Nós somos o quê? Homo, de hominídeos, e os sapiens porque nós vamos o quê? Nós temos, então, nós pensamos, está religado aí ao pensamento. Se a gente for pegar os nossos parentes lá, o Homo erectus, né? Por que ele levou esse nome? Porque ele já conseguia, então, ter uma postura mais ereta. Então, está relacionado com o hábito dele, com alguma característica marcante com aquilo, mas não tem nenhuma, digamos assim, uma regra. Não, se você descobrir aí hoje, por exemplo, um ser vivo, novo, inédito, tá lá, descobrir e for registrar ele, você pode colocar o nome que você quiser aí, o nome que você quiser nele. Só basta, tem que ser em latim tudo e vai receber o seu nome. Entendido aí, né, xará do Vinícius? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 5º ano. Professora Leonora, por que as fibras são importantes para o organismo? Bom, hoje no 5º ano nós abordamos aí, né, a nutrição e a saúde. Temos muitas aulas aí interessantes sobre esse assunto. E a gente falou aí sobre a importância dos nutrientes, da água e das fibras. Aí as fibras, elas são fundamentais aí na nossa alimentação, porque elas, além de constituir as fezes, elas ajudam muito na retenção de água. Então, as pessoas que comem alimentos pobres em fibras, né, eles podem ter aí um problema aí nas próprias fezes, na hora da formação. São pessoas que às vezes têm dificuldade de ir ao banheiro, e as fibras, ela regulariza o seu intestino. Então, as fezes, elas são formadas, elas são mais volumosas por causa das fibras. Então, ela retém a água no seu organismo, que é essencial, né? Então, suas fezes, você passa a ter as fezes várias vezes no dia, ou 2 vezes, ou uma, depende de cada organismo, e elas são fundamentais aí para formar as fezes. Quer complementar? Não, é só que eu costumo brincar e falar, porque quando a pessoa não come muita fibra, né? Então a pessoa tem dificuldade para evacuar, fica aquela evacuação, aquelas fezes duras, né? Bastante gás, sensação de barriga inchada e tudo mais. E quando come as fibras, tem uma alimentação regular com uma dose balanceada, porque não pode ser demais. Porque como ela vai auxiliar na retenção do líquido, né, as fezes elas se tornam mais pastosas, digamos assim. Isso. A pessoa não tem mais tanta força para evacuar.
E tudo, se comer demais também, não vai reter água nenhuma e a pessoa começa a ficar com diarreia. Então, é aquela coisa do equilíbrio saudável, digamos assim, do seu intestino. Obrigada, professores. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Eu quero lembrar também que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!